No vídeo de hoje eu separei 4 fundos imobiliários que eu acredito que vai se valorizar muito em 2023 e entregar ótimos dividendos. Vocês que acompanham minha carteira pública já sabem que eu estou investindo nesses fundos imobiliários, então eu estou colocando meu dinheiro neles porque eu acredito de verdade que eles vão se valorizar. Fala galera, meu nome é Giovanni Casimiro e seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje eu separei alguns fundos imobiliários para eu estar olhando aqui, analisando junto com vocês e dar a minha opinião sobre eles e te explicar o porquê eu tô tão confiante com esses fundos imobiliários para 2023. Eu vou começar aqui falando setores para vocês. De 4 fundos imobiliários, eu separei 2 do setor de papel e 2 de shopping. E eu vou começar a te explicar o dos setores de shopping, o porquê eu acredito nesses fundos imobiliários. Porque como a gente já sabe, o Lula vai ser o nosso novo presidente. E ele é um governo populista, ou seja, ele entrega muito dinheiro, ele dá muito dinheiro em forma de auxílios para os mais pobres ou para o brasileiro de forma geral. E essas pessoas que não têm educação financeira vão pegar esse dinheiro e fazer o quê? Gastar. Vão no shopping gastar, vão em lojas de rua gastar, vão achar algumas formas de gastar esse dinheiro através de e-commerce na internet, mas no fim das contas vão gastar esse dinheiro. Não são pessoas que vão pegar esse dinheiro, investir, deixar esse dinheiro parado. Não, vão girar a economia. Por isso que esse governo gosta tanto de distribuir dinheiro para os mais pobres, porque os mais pobres vão e giram a economia, não deixam guardado, não pensam no futuro. E pensando nisso, qual o setor dos fundos imobiliários são beneficiados? Os de shopping. Os shoppings vão ficar mais lotados, as pessoas vão gastar mais no estacionamento, o aluguel dos shoppings vão se valorizar, a vacância dos fundos imobiliários de shoppings vão diminuir, consequentemente você que investe no setor de shopping, nos fundos imobiliários, vai receber mais dividendos, suas cotas vão se valorizar. Então eu separei aqui agora 2 fundos imobiliários de shoppings para estar vendo junto com você. Mas antes de compartilhar minha tela, deixa seu like, se inscreva no canal porque isso me ajuda demais mesmo. Estou fazendo vídeo toda quinta e domingo, sempre às 7 horas da noite sai vídeo novo aqui no canal e de terça-feira tem aula ao vivo aqui no YouTube também. Para você participar é só se cadastrar no primeiro link da descrição. Então deixou seu like, se inscreveu no canal? Agora sim eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E o primeiro fundo imobiliário que eu separei para vocês é o MAL 11. Então é um ótimo fundo imobiliário. É um fundo imobiliário que eu já tenho ele em carteira há aproximadamente 3 anos. Então eu gosto bastante desse fundo imobiliário. Minha posição nesse fundo imobiliário já está grande. Então a cotação atual desse fundo imobiliário é de R$105. Então a gente consegue ver que a cotação dele está abaixo do valor patrimonial. O valor patrimonial está de 0,98 e fundos de tijolo é normal você pagar um pouco acima do valor patrimonial. Aqui a gente está vendo que está abaixo. Se ele tivesse no valor patrimonial exato é 1,00. Ele está abaixo de 1,000, então ele está sendo negociado abaixo. E normalmente fundo de tijolo, shopping, galpões logísticos, lajes corporativas, hotéis, hospitais são negociados acima. Então a gente está vivendo um momento de muita oportunidade, podendo comprar esse fundo imobiliário abaixo do valor patrimonial. Eu já vi esse fundo imobiliário com PVP de 1,10, 1,15, então ele está bem abaixo mesmo, com um grande potencial de valorização. E se tudo que eu falei em 2023 realmente acontecer, é um fundo imobiliário que tem um grande potencial de valorização. Então nos últimos 2 meses ele já se valorizou bastante, subiu 39%. Por quê? Lá em 2020 os fundos imobiliários de shopping caiu bastante. Muitas pessoas não acreditaram que um shopping ia sobreviver. Eu sempre vim falando, invista em fundo imobiliário de shopping, invista em fundo imobiliário de shopping. Então os fundos imobiliários de shopping teve uma grande valorização, mas ainda estão muito baratos. Aqui nesse site, Investidor 10, você consegue várias informações. Por exemplo, o valor da cota justo é de R$107 e ele está sendo negociado de R$105. Eu acredito que ele pode chegar a 115, 117 ali, seria um preço legal para ele mesmo. Então tem um grande potencial de valorização. Aqui a gente vê o histórico de dividendo, a gente sempre vê... A gente consegue perceber que ele sempre pagou um dividendo bem constante, só que em 2020 teve uma grande queda, mas agora os dividendos já estão voltando para patamares maiores do que o pré-pandemia. Era 0,60 a média e agora ele distribuiu 0,80, 0,78, 0,72. Então os dividendos estão subindo, significa que o fundo imobiliário melhorou nesse momento, um momento difícil, ele aproveitou para melhorar, a margem dele subiu, ele está entregando mais dividendos, o que é muito bom. Aqui você consegue ver a diversificação desse fundo imobiliário, ele não é um fundo imobiliário dos mais diversificados, ele tem o que? 5, 6, 7, 8
8 shoppings em carteira, mas ele já é bem distribuído em estados. Então Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas, Bahia, Pernambuco. Então são estados diferentes ali, o que dá uma certa segurança, diversificação sempre em números de shopping, também em inquilinos e também em localização. Isso. Então é muito importante você estar diversificado em localização também. O próximo fundo imobiliário, eu vou voltar aqui, já vou direto para o próximo de shopping antes de falar do próximo setor e os próximos fundos imobiliários. Esse fundo imobiliário que eu separei para você é o VISC11. A gente percebe que o valor patrimonial dele está ainda mais baixo, 0,91, ou seja, só para ele vir para o PVP justo dele, já tem 9% de potencial de valorização, mesmo ele tendo subido nos últimos 12 meses 9,97%. Então uma ótima valorização ele vem tendo também, mas a gente percebe que ele não se recuperou, não chegou nos patamares ali de 2020. Olha a cota que ele chegou, R$ 123. Ele está 104, então para voltar ao normal ele tem um potencial de valorização de R$20 por cota, o que é bastante para os fundos imobiliários. E ele caiu bem também nos últimos meses, junto com todos os fundos imobiliários por conta da insegurança política e fiscal. Então ele caiu, podendo abrir uma grande oportunidade. O valor da cota dele é de 114, está R$ 103. E aqui embaixo a gente vê que ele é um fundo imobiliário também, que sempre pagou dividendos constante de 0,61 centavos por cota, caiu em 2020, que foi o normal, né? E agora já está distribuindo 0,71, 0,74. O que a gente percebe aqui que os fundos imobiliários de shopping na crise melhorou, né? Ele ficou sempre na crise, os que sobrevivem aprendem a ganhar dinheiro gastando menos, e é isso que aconteceu com shoppings. Você vê que depois da crise, mesmo não tendo recuperado ali 100% da capacidade de lucro, eles estão distribuindo mais dividendos, né? Isso é muito bom, né? Eles aprenderam a trabalhar durante a crise, em períodos difíceis. E a gente vê que esse é um fundo imobiliário muito mais diversificado, tanto em localização e tanto em números de shopping mesmo, né? Bem legal esse fundo imobiliário, eu gosto bastante dele. Eu acredito que eu já invisto nele bastante tempo, eu nem lembro o ano que eu comecei a investir nele. E agora você já descobriu os 2 fundos imobiliários de shopping que eu preparei para você. Agora vamos falar sobre o próximo setor. O próximo setor que eu separei para você é o setor de papel. Ah, Giovanni, por que você acredita no setor de papel para 2023? Porque o setor de papel caiu muito, mas caiu demais agora em 2022, nesse final de ano. E provavelmente eles vão se recuperar em 2023. Logo no comecinho do ano, eu já acredito que eles vão se recuperar. Janeiro, fevereiro, março ali, eles já podem ter uma grande valorização. Por que isso está acontecendo? Por conta que a maioria dos fundos imobiliários são indexados à inflação, ou seja, eles têm investimentos dentro desses fundos imobiliários que rendem a inflação mais uma rentabilidade fixa. Você tem que pensar que fundo imobiliário de papel investe em renda fixa, só que eles investem em renda fixa que você, pessoa física, não tem acesso. Eles conseguem correr um risco maior, emprestar dinheiro diretamente para uma empresa, para uma construtora, para alguma empresa do agronegócio, através de CRIs e CRAs. E isso ele cobra, como o risco é maior, ele cobra uma rentabilidade superior. É normal você ver fundo imobiliário de papel com CRI indexado ao IPCA mais 10%, ou seja, inflação mais 10%. E como esses fundos imobiliários são indexados à inflação mais uma rentabilidade fixa, e a gente viveu agora recentemente um período de deflação, o que aconteceu? Os rendimentos desses fundos imobiliários despencaram. Os investidores iniciantes, os investidores mão de alface, os sardinhas, fizeram o quê? Saíram vendendo cota. Então eles venderam as cotas, perdendo dinheiro, para pessoas como eu, com conhecimento, que vão ganhar dinheiro logo daqui 2 meses, 3 meses, e comprou essa cota muito barato. E você aí do outro lado pode ser uma dessas pessoas com pensamento de longo prazo que está comprando fundo imobiliário de papel, dessas pessoas que pensam no curto prazo, não entende o porquê investiu e está vendendo fundo imobiliário, sendo que é uma grande oportunidade de você estar investindo. Então o segundo segmento e os fundos imobiliários que eu acredito, que eu vou passar agora para vocês, são do segmento de papel, principalmente os que são indexados ao IPCA. Por quê? Tem fundo imobiliário de papel que são indexados ao CDI mais uma rentabilidade fixa. Eu gosto também, lembrando que eu estou falando do setor de shopping, fundo imobiliário, mas não significa que eu invisto somente nesses fundos imobiliários desses setores. Minha carteira é bem diversificada, vocês sabem disso. Eu estou falando os que eu acredito que vão mais crescer em 2023. Então eu também tenho fundo imobiliário de papel com CDI+, mas eu acredito muito mais no IPCA mais uma rentabilidade fixa. Então os fundos imobiliários que eu separei aqui para vocês, o primeiro é o RECR11. Eu vou abrir aqui para vocês verem também, só estou digitando aqui antes de
compartilhar minha tela com você. Então agora já abriu aqui, a gente consegue ver que a cotação tá R$ 86,00 e o PVP dele tá 0,90. Galera, teve muita gente que investiu em fundo imobiliário de papel com PVP acima de 1,10, 1,20. Isso para mim é um absurdo. É pessoas sem conhecimento. Eu nunca investiria num fundo imobiliário de papel com PVP acima de 1. E tava raridade você encontrar esses fundos imobiliários no mercado. E agora eles estão por todas as partes, abrindo uma grande oportunidade. E as pessoas estavam pagando PVP de 1,20 e agora não querem comprar com PVP de 0,90. Por quê? Porque as pessoas não têm noção, as pessoas não entendem o que estão fazendo. Agora que é a hora de comprar. Ó, ele caiu nos últimos 12 meses 3%, né? A gente viu que os fundos imobiliários teve uma valorização nos últimos 12 meses e eles estão caindo. Então, olha esse gráfico aqui. Eles chegaram a valer 96 ali no ápice, 90 e pouco, agora estão R$ 86,00, caiu mais de R$10. Por cota, o valor justo seria R$ 95,00. Os dividendos, você vê que teve uma volatilidade. Ele é um fundo imobiliário relativamente novo, começou em 2020, então os dividendos subiu e agora que a gente teve a deflação aqui nos últimos meses, ele vem caindo. A gente vê que ele bateu o ápice aqui no ápice da inflação, quando a inflação estava explodindo, ele entregou muito dividendo, mas com a deflação os dividendos foram caindo. Agora, com a retomada da inflação, ele deve subir. Lembrando que o Brasil é um país que normalmente tem uma inflação alta. É exceção quando a gente tem um momento de deflação ou inflação baixa. Então, provavelmente, por isso que eu acredito muito na valorização desse fundo imobiliário. O próximo fundo imobiliário que eu acredito bastante é o VGIP11. A cotação dele atual está R$ 86,00 e o PVP de 0,95. Nos últimos 12 meses ele caiu 14%, então ele despencou aqui, sendo que o dividendo dele nos últimos 12 meses está em 16%, um ótimo dividendo. Vamos ver o histórico de dividendos dele aqui embaixo, e aí a gente vê que nos últimos 2 meses aqui os dividendos despencaram, né? Chegou a ser 1,75 e agora está 0,45 por conta da deflação, galera. Isso não vai continuar assim. Eu não garanto que vai subir aqui para cima, né? Porque estava muito alto realmente, mas eu acredito aqui em 0,85, 0,90. Não acredito que vai continuar esse 0,45. Eu acredito que vai vir mais um baixo ainda em dezembro aqui, né, para vocês verem. Deixa eu baixar a minha tela. Eu acredito que vai vir ruim aqui, ó, que veio outubro, novembro, dezembro. Igual eu falei, eu já acredito que janeiro, fevereiro, março, no primeiro trimestre, esses fundos imobiliários já se recuperem. Então eu falei aqui nesse vídeo 4 fundos imobiliários que eu invisto meu próprio dinheiro e eu acredito que vão se valorizar muito para 2023. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo se vocês querem que eu faça um vídeo com 4 ações que eu acredito muito para 2023. Valeu, até o próximo vídeo.